Olá! Hoje a gente vai falar sobre cânhamo industrial. Mas, mais do que isso, vamos explorar uma oportunidade que tem tudo para ser a próxima grande fronteira do agro brasileiro. É uma chance real de inovar e, quem sabe, liderar o mercado global inteirinho. Essa imagem aqui, ela representa bem essa ideia, sabe? O começo de uma nova era na nossa agricultura. É um convite para a gente imaginar o potencial, as possibilidades de um futuro onde o Brasil não é só mais um jogador, mas sim quem dita as regras numa indústria completamente nova. Só que, e se essa oportunidade gigante viesse com um risco igualmente gigante? Porque, historicamente, essa promessa do cânhamo sempre veio junto de uma incerteza que acabava paralisando todo mundo, de produtores a investidores. Então, para a gente entender a solução que está na mesa, primeiro a gente precisa mergulhar fundo no problema. O problema que vem travando a indústria do cânhamo há décadas. Pois é, esses são os riscos reais que os produtores sempre enfrentaram. O nó da questão está todo no THC, a famosa molécula psicoativa. Bastava uma variação no clima, um estresse na planta e os níveis de THC podiam subir. O resultado? Perda da safra inteira, multas, um estrago na reputação. Era um risco francamente alto demais para se administrar. E aqui é importante separar o joio do trigo, sabe? De um lado, tem os medos baseados em desinformação, que só servem para paralisar. Mas do outro, existem os riscos bem reais, os desafios práticos, a burocracia, a lentidão para conseguir autorização, os custos altíssimos para se manter na lei. E é para isso que se precisa de uma solução concreta. E é exatamente aqui que a história começa a virar. Vamos conhecer agora o protagonista da nossa análise, o Badger G. Uma solução que foi literalmente desenhada para resolver esses problemas que a gente acabou de ver. O Badger G não é uma mera adaptação, não. É uma genética projetada do zero com um objetivo muito claro. Por um lado, eliminar os componentes que geram risco regulatório e, por outro, maximizar um composto de altíssimo valor. E aqui está o grande pulo do gato. A eliminação completa do THC. Veja bem, não se trata de controlar ou monitorar os níveis. É a incapacidade bioquímica da planta de produzir a substância. O principal risco legal e regulatório simplesmente deixa de existir. É cortado na raiz. O segundo ponto-chave é a eliminação do CBD. Embora o CBD não seja psicotrópico, ele ainda é uma substância controlada pela Anvisa aqui no Brasil. Então, sem ele na planta, a conformidade com as regras fica muito, mas muito mais simples. Menos burocracia, menos fiscalização. Certo. Se não tem THC nem CBD, onde que está o valor? A resposta é o CBG, o canabigerol. Ele é um canabinoide bem mais raro, conhecido como a célula-tronco dos outros, e tem um potencial enorme para as indústrias farmacêutica e de cosméticos, mas sem todo aquele peso regulatório dos outros dois. E como é que isso é feito? A tecnologia por trás é a edição genética, que é diferente da transgenia clássica. Pensa numa cirurgia de altíssima precisão no genoma da planta. A ideia é desligar os interruptores, os genes que produzem THC e CBD. Nenhum DNA de outra espécie é colocado ali. Tá, mas na prática, o que isso muda? A mudança de mentalidade é gigantesca. A indústria para de falar em gerenciar o risco para começar a operar com um ativo que teve o risco eliminado desde o seu design. É uma virada de chave. E como a fonte resume muito bem, o Badger G não foi pensado só para o campo, para a fazenda. Ele foi projetado para a realidade complexa do agronegócio moderno, que envolve bancos, seguradoras, agências reguladoras e toda uma cadeia industrial global. A diferença fica gritante quando a gente coloca lado a lado, né? De um lado, o risco, a instabilidade do cânhamo tradicional. Do outro, um ativo estável, seguro por natureza bioquímica. É essa previsibilidade que atrai investimento de verdade e permite um planejamento de longo prazo. Agora que a gente estabeleceu essa base de segurança, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. O que tudo isso significa para a economia do agronegócio brasileiro como um todo? Esse é um conceito fundamental hoje em dia. Plataformas agrícolas que são estáveis e previsíveis, elas atraem mais capital, viabilizam contratos melhores, mais robustos. A certeza por si só se torna um produto extremamente valioso. E é justamente ao oferecer essa previsibilidade que o Badger G posiciona o Brasil na liderança de um novo mercado global. O país deixa a posição de ser só mais um para se tornar a referência, aquele que define o padrão mundial de segurança e qualidade no cânhamo industrial. E o caminho para essa liderança já está sendo desenhado. A regulamentação vai evoluir. E quem se posicionar agora, com uma genética como a do Badger G, que já nasce alinhada com as exigências do futuro, vai estar estrategicamente muito à frente quando o mercado se consolidar de vez. Já caminhando para o final,
É muito importante a gente enxergar o BadgerG não como uma simples nova cultura para plantar, mas sim como uma decisão estratégica de longo prazo. Essa vantagem é construída em camadas. Primeiro, a segurança legal abre as portas. Isso leva à aceitação de bancos e seguradoras. A viabilidade econômica, garantida pelo CBG, traz o valor. E juntos, todos esses pilares criam a base para uma visão estratégica sólida, que se sustenta no tempo. Essa imagem final, ela captura bem o espírito da coisa. Não se trata de sorte ou acaso. É sobre aplicar tecnologia de ponta, ter visão de futuro para construir a próxima grande revolução do nosso agronegócio.